Olá, tudo bem, gurias? Vamos lá para o nosso próximo Gurias Podcast. Hoje, muito felizes, estamos aqui com a Elisa. De volta. Elisinha aí que o pessoal tava perguntando de ti, hein? Oi! Muito bom estar de volta para mais um Gurias. Vamos iniciar hoje. A gente tá com uma convidada bem especial aqui, a Cibele, nutricionista, né, Cibele? Isso aí, olá pessoal, fiquei muito feliz do convite das duas. Que Espero legal. poder inspirar mais mulheres, né, como o programa de vocês. Que jóia. Então vamos conhecer um pouquinho da tua história, né? Aham. Cibele Moreira Escovar. Isso, meu nome é casada, né? É o nome de Escovar, casada, aham. isso. Tu é natural de Alegrete? Isso, Alegrete. Alegrete, Se fala ainda, o Alegrete vai escutar, depois vai... Capaz. Todo mundo mexia comigo quando eu vim morar aqui, né, que é Alegrete. Alegrete. Olha, aí, falam isso, no Ti lá, no então. Ti, exato. É mais a região da fronteira aqui que puxa o T forte, né? Quando eu vim pra cá, na verdade, quando eu vim fazer faculdade em Itaqui, né, que eu me formei ali na Unipampa, eu peguei o E, né? Aí eu peguei o gaúcho de verdade, né? Mas até então era o Ti. Mas o Alegrete a gente ainda fala no Ti. Ainda fala no Ti. Olha certeza. só. Graduada em nutrição pela Unipampa em 2016. Isso, 2016. Eu me formei, né? Eu fiz 4 anos, né? Que é a graduação em nutrição. Sou muito grata, né? Unipampa, né? Itaqui, assim como aqui também tem Unipampa, né? Nós somos muito gratas por ter, né, essa faculdade à nossa disposição com aí. Certeza. E com certeza aprendi muito com os professores lá, né? Até hoje me dou muito com eles. Sou bem... Cursos de qualidade, né? Sai muito profissional bom. Exato, né? com A gente certeza. costuma dizer que sai muita cria boa da Unipampa. Porque realmente são cursos muito bons. Temos a Elisa aqui, né? Sou Estudante de prova viva. jornalismo. Mais uma, exato. Então, Crias da sai Unipampa muita gente aqui. boa, crias da Unipampa, né? Tu estudou, tu fez uma pós-graduação em comportamento alimentar? Exato. Então, assim, Aline, quando eu saí, né, quando eu me formei na Unipampa, eu já saí trabalhando, porque eu sou uma pessoa muito proativa, quem me conhece sabe. Na verdade, eu trabalho já desde a da minha adolescência, desde a época de colégio, né, de ensino médio, eu trabalhava em Alegrete, em loja, assim, de roupa, de acessórios, vendedora. E aí, então, eu não consegui me conter muito. Durante a faculdade, eu participava de eventos, participava dos trabalhos voluntários e até bolsista, e não consigo ficar muito parada. Então eu resolvi eu saí, já fui clinicar, né, numa clínica na cidade de São Borja, porque eu vim fazer estágio aqui, né, Aline, eu vim porque o meu marido, até então namorado, né, estava residindo aqui, me convidou para vir morar com ele, e aí já aproveitei, né, as duas coisas, fiz os estágios aqui, inclusive no Ivan Goulart, né, maravilhoso, o melhor estágio da vida toda foi no Hospital Ivan Goulart. Com a Carolina? Não, era até então a Fernanda Pedron, né, isso ela é ainda, ela né. E super acolhedora, no NASF também eu fiz, né, no município, e fiz na parte de UAN, né, também. Então eu já segui trabalhando, né, e aí no trabalho, na clínica, eu acabei percebendo com as pessoas que elas tinham dificuldade de seguir a dieta, de seguir aquele protocolo que a gente aprende na faculdade, sabe? Claro. E aí eu comecei a pensar o que mais eu poderia compartilhar com essas pessoas, como eu poderia ajudá-las muito além. E aí eu pesquisei muito, até iniciei uma pós em nutrição esportiva, mas não era uma área que me chamou a atenção, não era aquilo ainda, sabe? E aí eu fiz um curso no IPGS, né, que foi onde eu fiz a minha pós, de um fim de semana, assim, em Porto Alegre, fiz um curso de coaching em neurolinguística, né, e lá me atraiu essa questão do comportamento Alimentar. E aí eu conheci o curso de pós-graduação e aí já mergulhei de cabeça aí, né? Olha que joia. Foram quase 2 anos, Aline, indo e vindo, né? Porque era presencial, né? exato. Porto Alegre não é longe, né? Não é muito pertinho. Sim. Então daí eu ia, passava o final de semana, voltava e já trabalhava, né? Já daí no meu negócio. Olha que joia. Tu me disse que tu tá clinicando há 7 anos já. Isso, já fazem 7 anos. Tu iniciou aqui com o restaurante com o Bela Nutrição, né? Exato, foi então, né, ali do Bela que eu ia, né? Eu trabalhava até 6 da noite, pegava o ônibus às 8, viajava toda noite, sábado, dia inteiro, domingo, dia inteiro, pegava o ônibus,
segunda da manhã eu tava trabalhando, porque o Bela, né, até hoje ainda existe, né, um restaurante de culinária saudável e de sushi à noite. E foi também uma ideia que surgiu das demandas da clínica, né? Então eu ainda trabalhando na clínica. Ainda não tinha até então aqui em São Borja, né? Um restaurante assim, com essa comida mais saudável. Exato. Então as pessoas começaram a me trazer essa demanda, sabe? Mas eu precisava de alguém que fizesse pra mim, eu queria comprar pronto. E aí eu tive a ideia de começar a fazer. Eu comecei a fazer na minha casa, no apartamento, tanto o sushi como a culinária saudável. Vendia tipo marmitinhas, né? E aí o meu marido acolheu a ideia, nós alugamos, né, a sala, que se vocês verem o antes e o depois daquela sala que hoje é o Bela, vocês não acreditam. Tá muito diferente. Completamente. Então a gente foi construindo, foi reformando no período que nós tivemos o restaurante ali, nós morávamos atrás, né, em uma peça. 2017, exatamente, quando a gente inaugurou. Então a gente morava em uma peça, no fundo só tinha o quarto e banheiro, e aí a gente vivia mais pro restaurante. E dentro do restaurante eu montei a minha clínica, né? A minha sala, na verdade, né? Minha primeira sala minha, que eu posso chamar de minha. Era assim, ó, uma salinha super pequenininha, não tinha janela, né? Só tinha porta de entrar e quem foi meu paciente lá no início conhece. E aí aquilo foi... Na verdade, a minha demanda foi aumentando, né, Aline? Sim. E aí, ali tu passou a conhecer muita gente em São Borja. E muitas pessoas também, me conheceram também, né? Claro. Até hoje tem algumas pessoas, inclusive, que ainda me chamam de Bela, por causa do nome do restaurante. Que joia! E aí, nessa parte que tu entrou nessa pós de comportamento alimentar, lá no nesse PGS. período, exato, nesse período. Então eu já pensava, né, ali já comecei a expandir mais a minha clínica. É muito ligado, né? Tu vê que a nutrição, a atividade física e emocional é muito ligado, Com né? certeza. Eu falei há poucos dias, durante a entrevista com a Adriana, que é uma tríade. Eu acredito muito nessa tríade, né? Que é emocional, atividade física e alimentação. Né? É o que te possibilita hoje uma saúde integral. Né? E quando a gente fala em mulher, mais ainda, né? Porque a mulher, ao longo dos anos, precisa muito de uma atividade física regular, de uma boa alimentação, mas o emocional em dia também. Com certeza. Para poder atender todas as demandas que ela tem, né? Isso. Nas 24 horas do dia. Na verdade, a mente é o que comanda o restante, né? Sim. E aí a questão alimentação, saúde intestinal, né? Existe o elo, né? O eixo que a gente chama cérebro-intestino, que vai dizer muita coisa sobre a nossa saúde, né? A prática de exercícios físicos. Então, a mulher, né? Cada fase da vida, desde nascimento, bebê, criança, depois tem a fase de gestação, adolescência, todas as fases exigem um cuidado um pouquinho maior, né, e diferente. Então eu pensei bastante, não só mulheres, óbvio que os homens também, mas eu pensei muito nessa questão, né, e claro, hoje o meu maior público é feminino, né, ainda tenho mais procura das mulheres, porque as mulheres estão um pouco mais cuidadosas com a saúde, né, do que o homem deixa, né, a coisa tá meio... autoestima, né? Com certeza. Então tem muito a ver com autoestima e que também é trabalhado a questão comportamento alimentar, porque é todo o comportamento humano, na verdade, né? Sim. Então a autoestima, imagem, transtornos que muitas vezes nem são diagnosticados, né? Que a gente acaba vendo muito durante as consultas, né? As pessoas com compulsão alimentar, transtorno de imagem, a questão de bulimia, anorexia, né? E tudo isso vem de traumas, de questões emocionais anteriores, muitas vezes. A maioria das questões que hoje, né, na vida adulta nós carregamos tem muito a ver com as questões, né, que envolveram toda a nossa vida. Familiar, né? Também, o ambiente familiar com também, certeza. Né? De trabalho, ambiente familiar, né, a própria autocobrança, né, a própria necessidade de aprovação. Então tem várias coisas que influenciam, né, e que vão estar se relacionando com a questão do comer, né. Então, com certeza, quem nunca, né, já tô com fome, tô ansiosa,
ansiosa, come, tô triste, come, né? Tenta ficar preenchendo um vazio ali com a alimentação. E não vai né? preencher, né? Exatamente. Na verdade é tratar o emocional, né? Olhar pra ele e cuidar dele. E é importante, né, Aline, lembrar que aquilo que foge do que eu posso ajudar, eu sempre vou encaminhar, né, o paciente para o psicólogo, né? Porque não dá... É o profissional competente. Exatamente, existem limites, né? Claro. Então, assim, né, o educador físico, né, tem o limite até onde vai trabalhar, daí já vai passar para nutricionista que vai trabalhar alimentação. Sim. E eu, enquanto nutricionista comportamental, observo muitos pontos que precisam ser trabalhados a fundo e aí eu encaminho para psicólogo, psiquiatra, se necessário, né? Então a gente vai fazendo os encaminhamentos. Vocês estão trabalhando numa clínica integrada, né? Agora na sim. Equilibre, né? Isso, inauguramos em setembro desse ano, né? Então foi um presentão de 2022 para mim. Na verdade, um sonho que eu já tinha desde que eu me mudei lá do Bela, né? Que eu acabei optando por focar mais na clínica, né? Como eu estava falando, a demanda aumentou muito na parte clínica, então eu acabei focando, né, naquilo que eu estava vendo que eu estava, além de eu estar gostando mais, eu também estava dando um retorno melhor, né, para os pacientes. Claro. Então, eu precisava focar em algo, né. E aí eu saí dali, vendi o restaurante, né, que hoje ainda é tocado pela Adriana, né, querida. Ajudo ela, inclusive, na elaboração de cardápios, orientações. E fiquei, então, abri a minha clínica, em outro endereço. E esse ano, né, fiquei 2 anos no endereço antigo. E esse ano eu tive a oportunidade, né, de, em conjunto com a Tauana Bassim, que é psicóloga, e a Michele Ferraz, que é massoterapeuta, né, especialista em linfoterapia, de fazermos algo assim em conjunto, né? Integrado, exatamente, bem como eu falei, né? Tudo. Só faltou uma academia, né? Só não dá porque o espaço é pequeno. Mas a gente tem parcerias com academias, então isso tudo já vai ajudando, né, as pessoas a se cuidarem, com certeza. É criar uma nova mentalidade, eu acho, né, na população. Com certeza. E por mais que a clínica seja algo integrativo, cada uma, né? Então, se a pessoa quer só psicóloga, tudo bem, quer só nutricionista, então, né, até é bom explicar, né, porque às vezes a pessoa, é tudo junto, é tudo né, junto. Pode ser junto, mas também pode ser separado, né, e aí eu consegui, meus pacientes me acompanharam lá, eu tenho pacientes em acompanhamento, né, porque não é só ir lá na consulta e ponto, né, é necessário um acompanhamento, um tratamento, na verdade, né, e aí alguns já vieram mudaram de endereço comigo, se mudaram junto. Sim, imagina só, que legal. Eu coloquei aqui algumas experiências tuas anteriores. Quer me falar um pouquinho sobre elas na PAI, no Senac, no Baclise? Foram várias experiências que tu prestou serviços para eles, né? Isso aí. Na verdade, como eu falei, né? Eu sou uma pessoa que sou super ativa, então não consigo parar muito. Você comunica muito bem, né? Obrigada. Então, assim, eu acabei, né? Logo que eu me formei também, trabalhando na clínica, eu acabei deixando alguns currículos, deixei no hospital, deixei em algumas UANs, que no caso o Baclise entraria, né? Claro. E eu abriram essas portas para mim, sou muito grata. Inclusive, hoje eu ainda presto serviço para o supermercado Baclise. Até início desse ano eu ainda era responsável técnica, então eu cuidava da parte de controle de qualidade. Só que com a mudança para clínica, tem a filhinha pequena, né? Então também comecei a me sobrecarregar muito e aí eu acabei deixando só para prestar serviço. Então, parte de rotulagem, que agora tem a nova lei, né? Então, de rotulagem. Então, toda a parte de rotulagem, adequação de tabelas nutricionais, eu ainda faço para eles. Faço para o supermercado Quesine, outras padarias, mercados, né? Claro. Então, é um serviço que eu ainda presto, né? É um serviço terceirizado, na verdade. E a PAI foi uma proposta, né, de voluntariado, né? Na verdade, ainda trabalho voluntário, eu ainda faço, né? No Ferreira de Moraes, hoje, né? Que é o Centro Espírita. E a PAI eu estava atendendo individualmente. O que fez com que eu saísse da PAI? Conhecimento. Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto de fazer aquilo que eu sei bem, sabe? Eu faço bem feito ou eu não faço. Gosto de preparar. Me preparar, exatamente. E, né, na PAI nós sabemos que tem, né, crianças especiais. Inclusive, hoje eu não atendo crianças, porque eu não tenho especialidade na área, eu não
estudei tanto, não me sinto tão preparada, sabe? E aí eu acolhi aquele convite, né? Fui, trabalhei um tempo, só que eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo realmente evoluir, dar um retorno positivo para os pacientes, alunos, né? E aí eu acabei optando por abrir mão dessa vaga, quem sabe uma outra pessoa pudesse, né, que tivesse mais experiência, especialização. Mas fiquei também em aberto para elas quando precisarem de qualquer coisa, uma palestra, uma dinâmica em grupo, uma coisa que seja mais dentro da minha possibilidade de eu trabalhar, né? Certeza. E foi muito bom, assim, olha, trabalhar porque esse período na PAI é uma comunidade também, né? A gente olha os alunos, mas tem os pais, tem as mães, tem os professores, tem as pessoas que apoiam, que estão sempre ali, é uma comunidade muito grande. Com certeza, né? Até inclusive ainda sou apoiadora, né? Tenho o meu afilhado, agora Natal, né? Então eles têm o pessoal tem os afilhados. E assim, ó, tudo é aprendizado, né? Todas as coisas que a gente vivencia é aprendizado, né? Então o período que eu estive no restaurante foi aprendizado, os estágios, né? Como eu falei, de cada situação da vida profissional eu consegui colher um pouquinho para hoje eu ser a profissional que eu sou. E tanto também pelas pessoas que vão me conhecendo nessa caminhada, né? Claro, com certeza, com certeza. O teu pai, Cirlei Moreira, tua mãe Mara Rosane Alves. Exato, meus pais residem no Alegrete. Residem no Alegrete ainda. Exato. Não quiseram vir pra cá ficar perto. Não. Eles têm a vida deles lá. Meu pai tem uma mecânica, né? Uma oficina mecânica e em conjunto uma loja de autopeças e a minha mãe gerencia a loja. Então eles têm a vida deles lá, né? Tem a minha irmã, a mais nova, né? Nós somos 3. mais nova, olha só. Somos 3 meninas. 3 meninas. Então tem a mais velha que mora em Uruguaiana, né? Já tem a vida dela lá, enfermeira, trabalha na saúde, e tem a mais nova que faz faculdade, né, à distância, e mora com eles e também trabalha numa escolinha de educação infantil e tudo. Então, eu digo que cada um tem sua vida, né, mas a gente tá sempre junto, sempre pertinho, né? Pertinho. Sempre que possível a gente tá juntinho, né? Agora até final do ano eles vêm pra cá passar conosco na nossa casa. Que joia. E o teu esposo, Renan, ele é daqui de São Borja? Não, ele é de Itaqui. Foi lá que nos conhecemos. Inclusive, ele também é cria da Unipampa. Olha só. Ele é agrônomo, né? Engenheiro agrônomo, se formou na Unipampa também, na primeira turma, inclusive, né? Passou todos os perrengues possíveis, né? Não tinha nem faculdade ainda na época, era em peças aleatórias na cidade. E aí a gente se encontrou lá, né? Vocês foram das primeiras turmas da Unipampa, fomos, então. eu terceira ou quarta, se não me engano. Imagina. E ele foi da primeira turma da Unipampa, de agronomia. E aí ele já estava trabalhando aqui quando nos conhecemos, né? Já tinha se formado um tempo, já estava trabalhando aqui. E aí quando ele me convidou, né? E hoje eu digo que nós somos samborgenses porque nós fomos muito bem acolhidos pelo povo samborgense, né? Hoje ele já se destaca na área dele, ele tem um escritório de consultoria agronômica, né? E então já tem bastante clientes, já é bem conhecido pelo trabalho que ele oferece, né? Assim como eu na parte de nutrição também, né? Que legal. Sim, tu recebe muitos destaques, né? Ela sempre está recebendo troféus e coisas. Teu trabalho é muito bem visto aqui em São Borja, né? Até o meu colega fala muito em ti. Quando eu fui pesquisar no Google a melhor nutrição em São Borja, veio o nome da Sibeli. Eu não conhecia, eu fui, diz ele. Eu digo sempre que a minha maior divulgação hoje é o meu paciente sair feliz. Sabe? Então, assim, quando eu ajudo um paciente a melhorar a autoestima dele, a conseguir concluir metas que muitas vezes vão sendo deixadas ou às vezes acham que é tão difícil de chegar, e eu simplifico as coisas, sabe? Então isso faz com que o paciente saia mais encantado e acabe, né, levando adiante. A melhor divulgação do teu trabalho. É a minha propaganda hoje. E até porque é algo visto, né? Porque a forma, a melhoria na tua alimentação, ela se reflete muito, né? Muito no corpo, na saúde e até no humor dessa pessoa, né? Com certeza, muda muito, né? Mexe bastante. Eu coloquei aqui uma frase que eu achei muito interessante, né? Quando eu convidei a Sibeli, Elisa, ela colocou assim no WhatsApp: nossa, fiquei super animada, adoro contar minha história, tenho muito orgulho dela. Eu achei muito legal, assim, sabe? Essa tua espontaneidade, né? Em receber o convite e ter esse orgulho da tua história. Então, nós vamos falar um pouquinho da tua história.
Tá bem? Me conta um pouquinho lá da tua infância, lá no Alegrete. Então, eu tenho orgulho da minha história porque eu digo que eu nunca ganhei nada fácil, né? Então já começa por aí. Tudo que eu conquistei até hoje foi através de trabalho, de estudo, de disciplina, de organização. Então as coisas não caíram do céu para mim. Como eu te falei, meu pai é mecânico, sempre pôde, né, nos ajudar no sentido de não nos faltar nada, mas também não era aquela coisa assim extravagante sobrando, né? Então ele apertou do que deu para conseguir nos trazer uma boa educação. E ele sempre diz isso, né? E eu quero ver se eu levo isso para minha filha também. Que a maior herança é o ensino, né? É a educação. E com certeza os meus pais puderam me passar isso. Então eu vivi numa casa que até hoje, né? Meus pais ainda vivem na casa que era da minha infância. Na frente da minha casa de criança é um campo de futebol. Então eu sempre tive uma vida muito ativa, né? Sempre fui aquela menina brincalhona, proativa. Porém, um defeito meu, muito braba, né? Muito braba, muito braba. Só que isso, por um lado, até é qualidade, porque por essa brabeza eu sempre fui atrás, sabe? Aquela guerreira. Força, não, eu né? vou, eu faço, sabe? Aquela que, né, briga pelo que quer. E aí eu fui fazer, como eu disse, né, comecei a trabalhar, não era necessário, assim, meu pai sempre disse assim, não, filha, o importante é tu estudar. Só que eu já queria ter as minhas coisas, sempre gostei de praticar exercícios físicos, inclusive, né, eu digo que eu sou marombeira desde os 12 anos, né, eu voltava, mas sempre ativa, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito, e aí eu comecei a trabalhar, né, estudava durante o dia e trabalhava à noite, né, então a minha vida era sempre foi muito a mil. Hoje eu nem reclamo, sabe, tenho a filha, como tu comentou antes, né, sim. Com criança não é fácil, mas pra mim já é hábito, sabe, ser corrida. Naquela correria mesmo. Se não estou na correria, eu sinto falta. Então, assim, eu gosto muito de contar minha história, também por isso, sabe, eu vim pra cá, né, eu não conhecia ninguém. Na verdade, a primeira coisa, eu fui pra Itaqui fazer faculdade, eu não conhecia ninguém em Itaqui. Que idade tu tinha quando foi pra Itaqui? 18 anos. Imagina. Eu não conhecia ninguém, assim, eu caí de paraquedas. Na verdade, aquela coisa de adolescente, não sabia o que eu queria, na verdade, né, quem me deu um empurrãozinho pra nutrição foi a minha irmã mais velha. Vai, sabe o que ela me dizia? Que até hoje eu nunca mais vou esquecer. Toda vez que alguém me chama de doutora, né? Porque as pessoas têm esse hábito, né? Que é da área da saúde. Ela diz assim, ó, tu pode nem trabalhar como nutricionista, mas sempre vão te chamar de doutora. Então vai pra nutrição, ela me dizia. E aí eu fui, assim, sabe? Caí realmente de paraquedas naquela cidade, assim, que pra mim era estranha, não conhecia ninguém, né? E menor que Alegrete até então. E aí eu fui... sofri, não digo que não senti a falta de casa, né, da comida da mãe, da roupa lavada, né, dobradinha em cima da cama, e aí eu sempre, né, trabalhando ali na faculdade, né, fazia os meus biquinhos de freelancer, nem sei se é isso, quando vende coisa para as festas, né, quando a gente vende ingresso, assim. Então eu fazia esses meus trabalhos de divulgação aí de festas, para tirar um dinheirinho, para fazer as festinhas, né, que na adolescente a gente tem que fazer uma festinha. E aí, numa dessas que eu conheci o meu marido, né? Numa dessas festinhas que eu conheci o meu atual marido. E aí, quando a gente veio pra cá também, sabe? Nós não passamos, não foi uma coisa fácil, assim. Sim, eu tive o apoio dele, mas ele também começou do zero, né? Então, a gente começou juntos. Eu digo que a nossa história em conjunto também é muito bonita por isso, né? Porque a gente tá construindo junto. Tudo que hoje nós temos foi construído. Foi do trabalho, do estudo de né? Dos dois. Então... é isso que me orgulha, assim, sabe? Eu consegui, de eu ir atrás. Correr atrás. Você estava falando para ela, né? Antes da gente iniciar a entrevista. O profissional, para se destacar, ele precisa correr atrás, sabe? Porque eu acho que todas as profissões, se tu fica no marasmo, na mesmice, tu não consegue evoluir. Né? No mediano. No mediano não vai. Né? Não. Tudo bem, tem pessoas que gostam disso, se sentem confortáveis com o médio. Eu nunca. Né? Eu sempre quis mais. Então eu sempre corri atrás, sempre me esforcei. E tô sempre, né? Inclusive agora eu tô fazendo uma pós de novo, né? Te contei, né? Falou. Então eu tô fazendo uma pós EAD, mergulhei mais dessa aí. Por mais que tenha filho em casa, bota pra dormir e vou estudar. E vai estudar.
pós em emagrecimento e hipertrofia, que é uma outra demanda que começou a aparecer. Então eu sempre digo que eu vou evoluindo conforme o que os meus pacientes estão me pedindo. Claro. Né? Então eles querem isso, querem que eu, né, dê mais para eles nisso, eu vou estudar, eu vou atrás. Que joia, que legal. E hoje em dia vocês têm quanto tempo juntos? Nós temos 8 anos demorando juntos, como eu digo, né? Porque a gente começou a namorar e eu já vim morar com ele, né? Foi aquela coisa, ou dá agora ou não dá mais. Ou não dá mais. E de casados, vamos fazer 3 anos em maio. De casados mesmo, porque eu disse pra ele, olha, eu aceito qualquer coisa, mas eu quero casar de véu e gravata. Né? Então eu queria mesmo com um casamento simples, mas eu queria, né? Porque era o meu sonho. Com a Elisa, me lembro do casamento de vocês, as fotos nas redes, assim, foi lindo. Eu disse, nossa, Elisa, o casamento deles foi lindo. Foi um casamento ao ar livre, foi de dia, né? Então foi tudo conforme eu sonhei, assim. A única coisa que fugiu um pouco foi porque eu queria que tivesse sido lá fora, né? Na fazenda, que era do pai dele, que tinha falecido há pouco tempo, era uma homenagem, né? E não deu, porque choveu, caiu um dilúvio dias antes. Mas assim, a gente foi rápido, o pessoal que nos assessorou, foi o Alencar, né? Nos assessorou, fez conforme a possibilidade, mas lindo, né? Lindo mesmo, né? E aí, em seguida, veio a Cecília, né? Sim, a Cecília tem a cor do teu olho. Assim, verde, azul, às vezes é azul, às vezes é verde. Azulado, né? Linda, muito bonita. Ela tá com 2 anos hoje. 2 e 9. 2 e 9, vai fazer 3. Fevereiro ela faz 3, nasceu no meio do carnaval, né? Tava lá, nós assistindo o carnaval e ela já quis sair pra sambar, eu acho. A Cecília foi feita na nossa lua de mel, né? Eu digo que os olhos dela foi inspirado nos mares de Noronha. Que nós foi onde nós fizemos a lua de mel, Então, que lindo. Sim, porque tu não tem olho claro. Não, e nem ele. Mas temos, a minha avó, na verdade, tem, né? Olho verde. O meu tio tem olho azul, minha tia, por parte de pai. Puxa, né? Isso e por parte da mãe dele também. A tia dele tem olho azul. Então, né, eu nunca imaginei que a minha filha ia ter olho claro, né? Imaginava ela branquinha, cacheadinha, né? Porque eu era cacheada quando era pequena, o meu marido é bem cacheadinho. E ela é loirinha do olho azul e cacheadinha. Não, nunca imaginei. E o que significou pra ti, assim, o nascimento da Cecília? O que significou para ti a partir dali a tua vida, né, em meio ao teu trabalho, vocês, né, numa cidade nova, porque não é nem a tua cidade, nem a cidade dele, né, vocês se adaptando, como é que foi? E aí tu, um crescente, né, no teu trabalho, quando ela nasceu. Na verdade, no meio da pandemia ainda, né, para acrescentar, né, então a Cecília sempre foi um sonho meu, desde criança, né, então eu brincava de boneca, eu já brincava que eu ia ter uma filha, e eu sempre tive essa vontade, inclusive eu queria ter tido antes, né, quem me segurou um pouquinho o pé no chão lá, o racional da casa é o marido, e não, vamos com calma, vamos se organizar um pouquinho melhor. E aí quando ele disse vamos ter, eu já tava quase grávida, de tanto que eu queria. E foi assim, eu sempre digo que tudo é um crescimento também, né, porque a gente aprende coisas com a criança que a gente nunca imaginou, né. Eu sofri um pouquinho no início porque eu tive baby blues, né, não sei se é muito comentado, inclusive uma coisa muito importante, né, eu nunca tinha ouvido falar também até eu ter. O baby blues, ele seria algo, uma psicóloga pode explicar melhor, mas seria um pouquinho menos intenso que a depressão pós-parto, né? Mas é uma emoção, assim, muito grande. Eu chorava por tudo, né? Eu não conseguia, parece que eu não conseguia sentir o amor que eu tanto sonhei sentir pela minha filha. Aquilo foi dilacerante pra mim, sabe? Foi uma coisa que... E eu vivenciei aquele baby blues com a questão da amamentação, que não é fácil, né, gente? Não é fácil amamentar, mas não dá pra gente romantizar. Eu acho que foi isso, sabe? Eu romantizei muito a maternidade. Né? Eu brincava com a bonequinha. Eu queria a bonequinha ali pra eu vestir, não o trabalho de um bebê, né? E a amamentação, amamentação, por mais que ela te traga aquela o laço, gratidão, o laço, mas dá muita dor, né? Exato, eu tive, né? Eu tive fissuras no seio, foi bem doloroso, mas eu amamentei até 1 ano e 2 meses exclusivamente. Claro, eu digo exclusivamente com a alimentação a partir dos 6 meses, né? Mas mamar mesmo era seio. E foi muito gratificante. A saúde da Cecília hoje com certeza se dá isso, né? E eu
fui, né? Fui guerreira, a teimosa tava ali, não, eu vou dar uma má e fui até o fim. E aprendo até hoje com ela, né? Eu sou uma pessoa muito explosiva, então eu tô aprendendo a ter paciência com ela. Mas foi um grande sonho realizado, né? Assim como agora a clínica, né? Sim. Então, como o casamento, várias coisas, né? Eu digo que eu sou muito grata a Deus porque eu tive muitas realizações em um espaço muito curto de tempo, né? Que legal. Fui evoluindo profissionalmente, encontrei uma pessoa boa para estar comigo, né? O meu marido. Minha filha, né, hoje é uma criança super saudável, não tenho, né, o que bailarina, bailarina, né? Exatamente. Então eu digo que eu estou realizando os meus sonhos, né, da infância com ela, mas foi um grande sonho realizado, assim, eu sinto eu digo que é um misto, né, daquele trabalho, né, mas eu digo tudo na vida para ter prazer tem que ter trabalho também um pouquinho, né. Tem que ter, então a gente, né, para curtir o plantio e a colheita, né? Tem que quando a gente quer curtir as férias, a gente tem que trabalhar para ter dinheiro para pagar férias, né? Então a mesma coisa é um bebê, né? A gente tem as partes que são difíceis da maternidade, alimentar, nutrir, cuidar, estar ali, educar, né? Depois tem a fase dos limites. Saber lidar com as emoções, que é essa parte, né, que eu tô vivendo, ensinando ela. Mas ao mesmo tempo tem, né, aquelas partes gostosas, né, que é ver o desenvolvimento, o aprendizado, tudo assim, né? O sorriso, é a falta que eles têm da gente, né? Quando a gente chega aquele amor. Né? Exato, então um grande sonho realizado. Que joia, que legal. E da tua juventude, o que tu lembra, assim, das tuas amizades? Tu trouxe amizades de lá pra cá? Tem elas ainda presentes na tua vida? Então, assim, vamos dizer que aquelas que dá pra contar no dedo, né? Poucas mais boas. Exato. Na verdade, assim, eu sempre digo que cada amizade que a gente tem, outro dia eu li um texto que eu achei fantástico. Cada amizade que a gente tem que carregar consigo as boas lembranças, né? Então tem pessoas que hoje eu não tenho convívio, mas eu tenho um amor muito grande, né? Uma amizade muito grande. Tenho certeza que eu encontrar com elas na rua, eu vou sentar e vou ter aquela conversa gostosa. E tem aquelas pessoas que eu sei que eu posso ligar e posso chamar, mas eu nunca fui de grandes amigos, sabe? Eu sempre fui assim, uma pessoa muito, por mais expansiva que eu seja, por mais que eu converse bastante, eu sempre fui de poucas amizades, assim, sabe? Sinceras, vamos dizer assim, né? Parcerias, né? De festas e coisas, sempre tive muita facilidade para interagir isso, para fazer amizades, né? Então, mais nesse sentido, né? E na minha adolescência também, eu vou falar, quero me exibir um pouquinho. Na minha adolescência eu também participei de desfiles, né? Porque o tamanho todo aqui não é só sim, então eu participei de desfiles, tudo, fui rainha de Alegrete. Então eu usufruí da minha adolescência, bem usufruída. Que legal, aproveitei bastante, né? Então isso também é uma lembrança que eu tenho bem positiva. Aprendi muito, né? Isso também te auxilia hoje tu viver, né, tão integralmente teus momentos, a tua vida, teu casamento, profissão, né, maternidade. Sim. A gente aprende, né? Também, aprende também. Com tudo a gente aprende, né? Na parte disso, assim, a gente aprende a conviver, aprende com os erros, aprende a evoluir, né? Principalmente a questão da estética, né? De não ficar presa a isso, né? Que eu sempre estou falando para as minhas pacientes, eu acho que a gente não precisa ficar preso nisso, porque nós somos muito além, né? Nós temos tantas características positivas que a gente tem que reforçar todos os dias, né? Eu acho que a estética é um bônus para quem cuida bem do corpo, para quem se nutre bem, para quem pratica exercício, para quem cuida da mente. Com certeza. Então, a saúde, ela se reflete, né? Reflete externamente, com certeza. Porque não adianta tá magrinha, tá sequinha, mas também não tá bem, a saúde não tá legal, nem a física, nem a emocional. Exatamente. Isso eu também aprendi quando eu era, sabe? Porque chegou um tempo em que quando eu desisti, me disseram assim, olha, tu não tem estética pra isso. Eu digo assim, tudo bem, então tá. Na vida que segue, eu não vou ter estética pra isso, mas o meu corpo me permite realizar vários sonhos, e hoje eu realizei vários deles, né? Claro. Então, talvez passarela não seja pra mim, mas foi nutrição, foi mãe, foi esposa, né? Tô aqui onde eu tô hoje. Então, bem tranquilo, assim. Claro que na hora doeu, eu era uma adolescente, né? Sim, como não vai doer, né? Uma pessoa dizer isso. E a gente tem muita vaidade enquanto com jovem, certeza, né? Mas hoje muito bem elaborado isso em mim, né? Sim. E foi evoluído a maturidade, né? Que a gente vai adquirindo, com certeza. E dos teus sonhos e objetivos daqui pra diante? O que tu ainda tem em mente? O que tu ainda quer fazer, construir, desenvolver? Então, eu tenho
A primeira coisa, pessoalmente, né? Nós estamos já com a ideia de construir nosso lar. Hoje nós vivemos numa casa alugada, então a gente ainda quer evoluir nesse sentido, né? Quero poder ver bem a minha filha, né? Quero que a clínica equilibre de certo e quem sabe evolua para outros profissionais estarem conosco, né? Então é um sonho aí para frente, e conseguir principalmente sentir prazer no que eu tenho, né? Posso até visualizar o futuro, mas eu sou uma pessoa que estou sempre visualizando o futuro e às vezes a gente deixa a desejar o presente, né? Então a gente tem que aprender a curtir muito. Por isso que eu digo, eu tenho prazer de contar minha história, porque é aquela hora que a gente olha um pouquinho para trás e vê, poxa, eu já cheguei até aqui. Já fiz muita coisa, né? Então acho que dá pra eu ficar feliz, não preciso ficar esperando o novo pra eu ficar feliz. Eu acho que eu posso me realizar até agora. Mas provavelmente daqui uns 2 anos, se Deus quiser, eu vou estar na minha casa nova, curtindo também. E quem sabe, né, uma clínica maior, com mais profissionais. Claro, sim. Mas tudo é mérito de vocês, né? Com certeza, a gente está trabalhando para isso, né? Esperamos que possamos continuar construindo, né? Crescendo. E sem falar que a gente também ajuda outras pessoas, né? Porque hoje nós temos funcionários também trabalhando conosco. Então eu digo, nunca é sozinho. A gente sempre está, além de ajudar nossos clientes, nossos pacientes, né? Eu falo clientes do meu marido, meus pacientes, a gente também está ajudando outras famílias, rede, né? É uma rede. Então nós já temos aí famílias vivendo também junto conosco nos nossos sonhos, né? Nos empreendimentos. Exato. Que legal. Tu lembra da tua guria mais ou menos ali por volta dos 7, 8, 9 anos? Lembra da Cibele guria? Lembro. Olha, eu vivia dentro da oficina com meu pai, me sujando, ele ia para o jockey, porque o hobby dele é carreira, né? Eu ia para o jockey ver cavalo, coisa, adorava, né? Então, tem muitas boas memórias, né, dessa fase, assim. E curti muito, né? Era daquela que subia na árvore, né? Eu acho que hoje a infância é um pouco mais virtual, né? Mais virtual. Então eu consegui curtir, espero conseguir também levar um pouco disso, dessa vida, assim, pra minha filha. Pra Cecília, tirar um pouco das telas, Exato, né? Com certeza. E o que tu acha que a tua guria te diria hoje se ela te olhasse assim? Meu Deus, ela ia ficar assim... Tu conseguiu tudo isso. Com toda essa tua braveza. Com toda essa tua braveza, tu ainda mereceu isso de Deus, hein? Tu tá de bem com ele, hein? Com certeza, assim, sabe? Hoje, bem orgulhosa. Sabe por que eu vejo isso? Porque hoje eu vejo meninas de 7 anos me olhando com um olhar de admiração. Entende? Eu tenho filhas de amigas que dizem, nossa, a fulaninha é apaixonada por ti. Ela te vê assim com olhos de admiração. E eu vejo assim, poxa, minha guriazinha lá de 7 anos também olha pra mim com olhos de admiração. Às vezes a gente esquece isso, né? Mas sempre é bom lembrar, né? Sempre é bom lembrar. Com certeza. Quer deixar alguma mensagem para tuas clientes, para tuas seguidoras? Tu tem várias seguidoras também, né? Com certeza. O que tu diria para as gurias que vão te assistir lá do outro lado da tela? Então, Aline, eu gosto muito de ajudar as pessoas via rede social, né? Então, acho que hoje, né, as redes estão aí para isso, para inspirar novas mulheres, tá? Inspirar, motivar. Com certeza. Né? Então, assim, eu vou olhar lá para a câmera. Você que é mulher, tá iniciando, né? Às vezes se desmotiva, não desiste. Porque assim, ó, a gente passa trabalho, mas todo o esforço vale a pena. E assim, ó, nós somos mulheres super poderosas, sim. Não precisa querer dar conta de tudo, mas se tu conseguir te dedicar um pouquinho naquilo que realmente tu quer, vai dar certo. Eu sei que dá. Vai valer a pena. Com certeza. Vai valer e aí, Elisa, me conta, quer perguntar alguma coisa pra essa mulherona? Acho que já falou tudo e mais um pouco. Eu falei que era antes. E eu tenho certeza que não só, independente das idades de 7, 8 anos, mas muitas mulheres que vão ver isso, e às vezes é bom a gente ter um modelo pra olhar, pra seguir, né? Que as coisas vão dar certo, que começa desde pequena e vai aumentando, né? E é muito importante, acho que vai ajudar muitas meninas, gurias que estão procurando
ainda não sabe muito bem, mas aquele empurrãozinho é sempre necessário pra se lembrar que consegue, né? Que Com no fim das certeza. contas sempre... E não é dá só quem tá começando, né? Porque tem gente que tá lá mais velha achando que ainda não dá tempo. E sempre dá tempo. Sempre Nunca dá tem tempo. idade pra começar, pra recomeçar, né? Sempre dá tempo de correr atrás dos sonhos, de tirar aquele sonhozinho que tá lá na caixinha da infância e colocar em prática. Enquanto a vida, né? A vida é a esperança. Com certeza. Com Essa certeza. frase acho que finaliza. É. Enquanto a vida é a esperança. Então, É verdade. a possibilidade de construir algo para si, né? Com certeza. Mas que show joia. tua história, muito legal, adorei. Né, ela foi feliz. muito dinâmica e rapidinho ela contou, né, a história dela. Eu comecei a olhar as perguntas aqui e ela Já falou tinha tudo respondido. assim, né, sintetizou muito bem a tua história, Ah. sabe? Isso é muito, muito importante e é muito interessante de ouvir, né, e de presenciar. Jovem, né, uma mulher jovem, uma profissional jovem, 28 com 28 anos. Aham. Né? Então, pra gente aqui do Gurias é um prazer receber essa tua história com todo carinho, com todo respeito, com toda admiração. Obrigada. E que ela sirva para as gurias, né, como inspiração, como motivação e como um bom exemplo, Com certeza. né? E que a Obrigada. tua guria siga te Aham. guiando, te norteando teus sonhos, teus passos, teus objetivos. Amém. Obrigada por receber o nosso convite, por aceitar. Eu que agradeço, Né? Gurias. E Obrigada. conta sempre Adorei com estar nós. aqui, adorei relembrar, adorei. Hoje eu vou sair daqui super grata, né? Sair daqui saltitante, né? Porque às vezes a gente esquece. Ah, que legal. Prazer, viu, Sibeli? Prazer. foi todo meu. E conta com nós sempre. Com certeza. Então tá, até mais, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.